O próximo jogo que a gente vai comentar aqui é Arsenal e Bayern de Munique, que empataram em 2-2 lá no Emirates, na Inglaterra, né, no jogo de ida aí. E eu queria começar a destacar essa partida aí com algumas questões de escalação, né, com o Arsenal começando aí com o Martinelli e o Havertz na frente lá, e com o Kiwior, obviamente, mantido na lateral esquerda aí, que foi algo muito importante, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, pra fechar aquele lado por ali. E aí o Gabriel Jesus começou no banco aí. No Bayern de Munique, o Thomas Tuchel resolveu sacar o Thomas Müller do time e botou o Gnabry em campo, fazendo o Musiala jogar ali mais centralizado, com o Gnabry mais pela ponta esquerda. Estaria o nosso querido Gnabry aí destinado a cometer a lei do ex, tranquilo, enquanto o Pavlovic também não começou jogando, começou o meio campo ali com Goretzka e Laimer, o que é importante também nesse contexto, até porque o Laimer fez um belo do jogo, uma partidaça. E aí uma das primeiras coisas que eu achei muito engraçada desse jogo foi que o Dyer, ex-jogador do Tottenham, né, ficou muito tempo no Tottenham, foi lá jogar no Emirates e cada vez que ele pegava na bola, a torcida do Arsenal vaiava, cara, o estádio inteiro vaiando, coitado do Eric Dyer, cara. A torcida do Tottenham já não gostava mais dele porque ele não vinha jogando bem. Aí a torcida do Arsenal também já não gosta do cara. Tá? O bicho encontrou seu conforto lá na Alemanha, realmente começou a titular essa partida, né? Inacreditável, o Eric Dyer foi chutado pra fora do Tottenham e tá jogando quartas de final de Champions League, titular pelo Bayern de Munique. Inclusive, ao final do jogo perguntaram pra ele sobre as vaias, ele falou: é parte do futebol, eu adoro isso, adoro, é muito bom, é uma parte maravilhosa do esporte, ele disse. Maneiro, também acho que faz parte aí, né, se tu não estiver vaiando o cara por motivos escrotos aí, é parte da rivalidade. Mas, cara, o que aconteceu? Os primeiros minutos do jogo ali, o Arsenal tinha mais controle, né? E a gente tava vendo um duelo ali entre Davies, na lateral esquerda do Bayern de Munique, e o Saka na ponta direita do Arsenal, atacando por ali. E o Davies, naquele começo de jogo, tomando um pequeno baile. O Arsenal tem, cara, eu já falei isso aqui, né? Sempre que eu vejo um jogo do Arsenal, eu acho que não tem time nenhum no planeta que naquele triângulo meio que quase na ponta da área, assim, do meio pro canto da área, assim. Não tem nenhum time que triangula melhor naquela área, cara. É impressionante, assim. E era exatamente o que estava acontecendo no começo do jogo com o Odegaard na meia, o Saka caindo da ponta pra dentro e o Ben White apoiando como lateral direito. E aí no começo do jogo essa aí tava funcionando muito bem. Inclusive o Davies tomou um amarelo logo no começo, né, numa falta que ele fez pra cima do Saka. Eu pensei, mano, o bicho vai ser expulso porque o Saka é liso. O Saka é rápido, o Davies vai ter que em algum momento parar ele na porrada, Penso, né? Pro jogo da volta, o Davies. E logo depois que o Davies toma esse amarelo aí, cara, tem uma bola que dá uma rebatida ali, e aí exatamente esse trio que eu acabei de falar funciona, né? Ben White, Odegaard, e a bola chega no Saka, que dá uma penteada ali e manda no cantinho do gol, fazendo um gol espetacular, muito bonito, uma finalização difícil, cara, porque não é tranquilo você passar pelo goleirão do tamanho do Neuer, né? E ele mandou bem no cantinho, abriu o placar ali. E eu pensei assim, cara, o Bayern de Munique não faz uma temporada boa. Os caras acabaram de perder do Heidenheim, né? Vale lembrar, eles tinham perdido pro Heidenheim, um pequenico clube lá da Bundesliga, no final de semana em casa. E aí eu pensei, cara, os bichos vão desmoronar, né? O Arsenal tá bem, começou o jogo bem, o Emirates tava pulsando, já era, né? Isso aqui vai virar um 2, vai virar um 3-0, porque o Arsenal começou o jogo muito bem. Só que o que aconteceu, né, depois desse belíssimo gol do Saka aí, em que o Dyer não conseguiu, coitado, não tem nada a ver com o lance, mas ele não conseguiu bloquear a bola. O nosso querido David Raya tava lá no meio campo, no momento que o Gabriel Magalhães queria sair pra jogar e foi pressionado pelo Kane. O goleiro, ele sempre funciona como uma espécie de pivô defensivo quando os jogadores da defesa estão pressionados, né? É a última saída. Se não tem como jogar pra um lado, pro outro, dar chutão, tu perderia a bola, pô, tu toca atrás pro goleiro. Só que o David Raya, ele tava muito na frente, cara. E assim, tudo bem que ele é um goleiro que joga adiantado mesmo, né? Um goleiro que tá ali pra jogar com o pé. A gente sabe que essa é uma escolha do Arteta. Só que eu achei que ele atrapalhou nesse lance. A falha que vai gerar o gol do Bayern de Munique é uma falha do Gabriel Magalhães. Só que ela foi causada pelo Raya. Aí o Gabriel Magalhães não pôde tocar pro Raya porque o Raya tava ali numa situação que, se ele toca, poderia ser muito complicado. O Kane tava perto, o Gabriel Magalhães teve que olhar pra trás e tentar fazer um passe meio torto. E aí ele tava sendo pressionado pelo Kane, tocou acho que foi pro Jorginho, né? Tocou mal. O Jorginho não conseguiu dominar e a bola caiu nos pés do Sané. E aí o Sané, meus amigos, o Sané é um talento absurdo que esse cara tem. Muitas vezes ele mesmo desperdiça pelas decisões que ele toma, né? Carrega muita bola, demora pra passar, enfim. Tem alguns problemas no jogo do Sané, mas desse aqui ele foi brilhante. Ele pega a bola que o Gabriel Magalhães tocou errado, faz um passe em infiltração pro Goretzka, o Goretzka coloca tranquilamente pro Gnabry, que chega e completa a lei do ex. O Bayern de Munique foi
Bayern de Munique, né? Foi Tubarão, deram uma brecha, eles brocaram, não teve jeito. E vale lembrar que o Gnabry chegou novinho no Arsenal e ficou por lá muitos anos, né? Antes de sair. Então foi uma lei do ex daquela que muitos já esperavam que poderia acontecer. Eu acho que os dois são culpados. Eu acho que o Raya é culpado por não dar a opção, né? Porque geralmente, assim, é comum que o zagueiro seja pressionado pelo atacante e aí ele tem o goleiro mais atrás pra desafogar. Como o Raya tava fora do gol, não tinha como ele recuar pro goleiro, e ele tava né? fora do gol e ele não voltou. Ele meio que ficou esperando como se o Gabriel fosse fazer o passe pra ele ali no meio campo. Só que era muito arriscado, cara. Aí depois o Magalhães falhou por forçar o passe. Cara, passe forçado sempre dá em... A melhor coisa que ele podia fazer é dar um bicão. Dá um bicão, joga a bola lá pra frente, recomeça, se posiciona todo mundo certinho. Ok. Mas aí não, ele forçou o passe e acabou cedendo o contra-ataque que ocasionou no gol. E aí o que aconteceu, cara? Logo depois, na verdade logo depois não, uns 10 minutos depois, o Sané, que tava muito bem na partida, pega a bola lá na ponta direita, vai correndo pro meio, vai tirando de todo mundo, vai escapando. E aí o que acontece? Acho que se eu não tô enganado, é o Rice que na entrada da área tenta dar um carrinho, o Sané escapa do Rice, vem o Gabriel Magalhães, achei que o Gabriel Magalhães foi muito esperto, porque o Sané tava em alta velocidade, cara, alta velocidade. Então ele dá um tapinha pro lado, o Gabriel Magalhães ficou vendido no lance e ele tira as pernas pra não cometer o pênalti. Ele ia dar o bote, ele tira. Ele fala, não, melhor deixar passar o Sané do que eu tomar aqui, sei lá, um amarelo e cometer um penal ainda, né? Só que o Saliba não, o Saliba pensou ao contrário do Gabriel. Ele falou, daqui tu não passa, meu querido. Chegou com tudo pra mim, pênalti claríssimo, né? Derrubou o Sané ali. E aí na cobrança a gente tinha o Harry Kane, que é um bom batedor de pênaltis, todo mundo vai lembrar daquele que ele perdeu pela Inglaterra lá, mas em geral o histórico dele é bastante positivo. Pelo Bayern ele tá 100%, tá? Já bateu quase 10 pênaltis pelo Bayern e cravou todos. Então tá aí. E o David Raya, meu amigo, ele pulou uns 5 segundos antes do Kane bater na bola, cara. O Kane não tinha... O pé do Kane tava lá atrás ainda, pegando o impulso, e o David Raya já tava caído pro canto. Foi um dos pênaltis mais fáceis da vida do Kane. Ele só empurrou. E ele não precisou nem dar... Sabe aquele pulinho que o Jorginho dá? Que o Neymar, Lewandowski, sabe aquela meia paradinha, aquela paradinha moderna? Nem precisou fazer isso aí, cara. O bicho chegou assim, quando ele olhou, nem se acreditou, o goleiro tava estatelado num lado, ele bateu no outro tranquilamente. Foi muito tranquilo esse gol do Kane. O Harry Kane é carrasco do Arsenal, já são 15 gols contra o time londrino aí, lembrando que ele fez 14 pelo Tottenham, agora 1 pelo Bayern, né? E nesse momento o Bayern de Munique fazia 2-1. E aí poderia ser pior, cara, porque o Sané mais uma vez teve a chance de fazer um gol. E pra quem tá ouvindo não vai saber, né? Mas eu tô mostrando uma imagem aqui, que é uma screenshot, é difícil analisar as coisas por screenshot, obviamente, não é o ideal, né? Mas o fato é que o Sané ia sair cara a cara com o goleiro. Meu amigo, tu mete na frente e solta a paulada no canto. Ele demorou 1 hora. E aí chegaram 3 jogadores do Arsenal, ele tentou driblar ainda, se confundiu inteirinho, mas isso aqui era o 3-1 do Bayern de Munique, assim, de bandeja, cara, de bandeja. O bicho tava na cara do Raya e não conseguiu nem finalizar. E aí o que aconteceu? É que eu comecei a perceber uns padrões assim, né, velho? O lado esquerdo do Arsenal não funcionava. O Kiwior tava apanhando do Sané na marcação, não tava conseguindo parar o cara, e não tava conseguindo fazer nenhum link com o Martinelli lá na frente também. O Martinelli bem apagado na partida, né? Enquanto o Sané tava deitando e rolando por ali. Fez um bom primeiro tempo. Enquanto o lado direito do Arsenal tinha começado bem com o Saka ali, o Ben White, o Odegaard, só que depois eu acho que o Tuchel deu alguma instrução que o Gnabry começou a voltar ali pra fazer uma marcação dupla, às vezes o Musiala fazer uma marcação tripla, e eles conseguiram dar uma anulada naquele lado do Arsenal ali. Então o Arsenal, que tinha começado o jogo muito bem, foi pro intervalo mal e com o Bayern vencendo, né? Uma coisa que eu, pelo menos, não esperava, porque a gente sabe que nessa temporada, principalmente na fase mais recente, o Arsenal tem sido muito mais time do que o Bayern de Munique. Eu esperava que o Arsenal fosse conseguir controlar e tal. Mas, de qualquer maneira, cara, no segundo tempo aconteceu uma mudança bastante importante, que foi o Arteta voltando com o Zinchenko no lugar do Kiwior. Todo mundo sabe que o Zinchenko é um lateral tecnicamente muito habilidoso, ele cai pro meio campo pra fazer uma de armadura ali muitas vezes, né? Enquanto o Kiwior é como se fosse um zagueiro improvisado na lateral esquerda. Então é um cara mais pra fechar. E o Zinchenko com mais qualidade pra criar jogadas. Só que aos 55 minutos de jogo, a gente teve um lance que foi muito polêmico, que foi o seguinte: o Gabriel Magalhães estava chegando na marcação do Harry Kane, o Harry Kane deu aquela abrida de braço pra proteger assim, e no que o Gabriel Magalhães chegou, bum, cotovelado do Harry Kane no gogó do Magalhães, bem na frente do juizão. E aí, esse aqui foi um lance que, obviamente, torcedores do Arsenal queriam o vermelho pro Kane, né? Ele tomou apenas o amarelo. Minha opinião, tá? E até eu vou perguntar do Yuri depois, porque já vamos chamar de clubista de qualquer maneira, então é bom o Yuri já depois dar o comentário dele. Minha opinião é que não foi uma cotovelada daquelas assim, tipo assim, ele não teve intenção de dar aquela pra trás, ele não botou força no braço pra trás assim. Ele abriu os bração ali de forma perigosa, né? E no que a marcação chegou, bateu. Não acho que era pra vermelho, mas eu entendo perfeitamente quem acha. Eu acho que se fosse um vermelho ali, não seria nenhum absurdo.
Eu acho que é aquela decisão, cartão laranja, amarelo, é um amarelo quase pra vermelho ali, mas eu não acho que era pra ser expulso não, mas eu queria saber a tua opinião, Yuri. Tu viu esse lance? Cara, eu acho que ele deu mais uma abraçada do que uma cotovelada. Tipo, ele fez de propósito, tem que pontuar. Ele abriu as asas de propósito, sabendo que o Magalhães estava vindo, porque ele dá uma olhadela, assim, de rabo de olho. Mas eu acho que não é pra vermelho, porque pra mim vermelho, cara, o cara tem que fazer um movimento com o cotovelo mesmo, assim, cara, pra dar acertando com isso aqui. Pra mim foi mais uma abraçadinha aqui que ele deu. É pra amarela, é óbvio. Mas eu acho que pra vermelho seria um pouco exagerado. Mas se fosse um árbitro rigoroso, teria expulsado. Sim. E aí, no final das contas, o Davis também conseguiu, né, melhorar bastante no segundo tempo, dar aquela parada no Saka, que ficou um pouco mais tímido. E o Saka, a gente sabe que é uma força do Arsenal, um dos melhores jogadores e o artilheiro do Arsenal na temporada. Mas o que aconteceu é que aos 65 minutos de jogo, o Tuchel tirou o Sané. O Sané tava voltando aí, não tava na sua melhor forma física, né? Mas ele vinha sendo a maior ameaça do Bayern de Munique pra mim. O Kane jogou bem também. O Musiala fez um bom jogo, né? Apesar de não ter conseguido meter o gol nem nada. Mas o segundo tempo da partida foi um pouco mais morno, né? O Arsenal deu uma sucumbida, eu achei. Não tava conseguindo encontrar o seu jogo, não tava conseguindo se encaixar. Só que aí que o nosso querido Arteta botou Trossard e botou Gabriel Jesus. E aí o Gabriel Jesus, ele entrou muito elétrico, cara. Ele entrou com as pernas fresquinhas, ele entrou assim, querendo o jogo. E aí tem uma jogada que, numa bola de cabeça que sobra pra ele ali na entrada da área, ele tira de um, tira de outro e, na verdade, assim, ele tira de um não, tá? Ele deixa o De Ligt esparramado no chão com um corte. Veio o Goretzka, ou seja, a marcação do Bayern funcionou, porque chegou a cobertura muito rapidamente. Só que ele corta o Goretzka no passe. Ele já corta tocando pra trás. E aí o Trossard, que tinha entrado fazia pouco tempo, né? Chapa pro gol. Ele que foi o herói do Arsenal contra o Porto nas oitavas de final. Agora também faz um gol muito importante aí nas quartas, né? Contra o Bayern de Munique. Inclusive gerou uma foto sensacional de que os dois, assim, o Trossard e o Gabriel Jesus abraçados na chuva. É maravilhosa. Mas assim, cara, brilhante o Gabriel Jesus, né? Fez a diferença e o Trossard chapou ali, guardou dele 2-2. E aí o que aconteceu? No final do jogo ainda teve uma bola do Coman na trave, uma bola do Musiala ali, mas o lance mais polêmico foi literalmente no último segundo do jogo, assim, cara, que tem uma bola enfiada, a zaga do Bayern de Munique dá uma dormida e o Saka sai na cara do gol. No que ele sai na cara do gol, o Neuer fecha o ângulo, o Saka tenta driblar o Neuer e cai na área. Na hora, todo mundo no estádio, meu Deus, é pênalti, não sei o que. Eu achei que foi pênalti também quando eu vi assim de primeira, né? Só que quando mostrou o replay, e aqui alguns torcedores do Arsenal podem ficar indignados, mas é a minha opinião, não tô aqui pra agradar ninguém. O Saka, ele forçou isso aqui de uma maneira absurda. Eu acho que isso aqui tem que parar o jogo e dar amarelo pro Saka. Porque o cara é inacreditável. No último lance do jogo, tu dribla o goleiro, meu irmão, empurra pro gol vazio, cara. É pra ganhar o jogo, irmão. Não, ele estica a perna, ele tá caindo. Ele abre a perna como se ele quisesse escalar, mano. Como se tivesse uma escada ali pra ele subir. Ele abre a perna direita em direção à perna do Neuer. Então, minha modesta opinião, se ele corre normal, ele ou passa pelo Neuer com a maior tranquilidade, ou ele é derrubado, aí sim pra pênalti. Mas não, ele preferiu... Ele buscou o contato, mas não é nem um pouquinho, Yuri. Ele abriu com passo, né? Ele jogou a perna dele lá na perna do Neuer. O Neuer tá um pouquinho distante. Ele forçou o contato completamente. E o juiz, na minha modesta opinião, uma decisão muito difícil, porque o último lance do jogo, o estádio lotado pedindo pênalti, o juiz falou, nananina, não marcou, e na minha opinião, corretamente, o Saka até é um jogador que eu gosto muito, né, sou fã do Bukayo aí, mas esse lance aqui, ele foi muito mal, eu não sei por que os caras gostam tanto de se jogar, meu irmão driblou, empurra pro gol, inclusive vi vários torcedores do Arsenal, putz, com esse lance também, dizendo que, cara, faz o gol, pra que cavar o pênalti? Tu acabou de tentar driblar, passou pelo Neuer, irmão. Mas o Saka tentou cavar essa aí, na minha modesta opinião. O jogo acabou, então, 2-2, no resultado que pra mim foi muito melhor pro Bayern de Munique, porque o Arsenal vem jogando muito melhor, o Bayern vem numa temporada complicada, e acho que se a gente botar assim, na ponta do lápis, meio que os dois gols do Bayern foram entregados pelo Arsenal, porque um foi a falha do Gabriel Magalhães, outro foi o penal do Saliba, né? Então, no final das contas, aí acredito que o resultado fica muito melhor para os bávaros, mesmo tomando o 2-2 do Trossard já na reta final da partida. E aí, cara, o que eu acho dessa partida aqui é que esse negócio de experiência de Champions League, né, negócio de Champions League ser diferente, ser uma atmosfera diferente, uma pressão muito diferente, e de o Arsenal tá voltando pras quartas de final pela primeira vez em 14 anos, cara, eu acho que isso aí pesou, tá? Porque tem jogador do Bayern de Munique ali que, pô, tu pega um Neuer, tu pega um Miller, Kimmich, enfim, tem outro, o Coman, a quantidade de experiência que esses caras têm em Champions League aí, alguns deles têm mais experiências em Champions que o elenco do Arsenal inteiro, né? O Arsenal tem ali o Jorginho. Os únicos jogadores do Arsenal que têm experiência real na Liga dos Campeões, o Gabriel Jesus
o Jorginho e o Zinchenko. E eu acho que o Arsenal, quando eles começam o jogo, eles começam muito bem. Era o Arsenal que a gente tava vendo na Premier League. Dominante, funcionando, defensivamente seguro, na frente criando chances. Quando eles tomam o gol do Gnabry, numa falha, eu acho que o time deu uma desconcertada. Eu não consegui ver aquele Arsenal que eu vi tantas vezes brilhar na Premier League. Aquele Arsenal que às vezes decide jogo no primeiro tempo, que goleia, que domina. Não foi esse Arsenal que teve em campo. O Bayern de Munique conseguiu crescer, conseguiu... Eu não diria se impor, porque ainda acho que, assim, se tu for pegar assim, em geral, o Arsenal foi melhor na partida, só que não conseguiu jogar o seu jogo. E aí, quando o jogo acabou, pra minha surpresa, começou a pipocar uma polêmica que eu não tinha visto. Durante a partida, eu não vi isso aqui acontecer, não percebi, mas o que aconteceu foi o seguinte: teve um momento do jogo em que o nosso querido David Raya ia cobrar um tiro de meta, certo? E esse tiro de meta foi cobrado depois do apito do juiz. O juizão apitou e o David Raya tocou na bola. Assim, simples, como todo tiro de meta acontece. Só que aí depois da cobrança, o Gabriel Magalhães dentro da área, abaixa, pega a bola com a mão, posiciona a bola na pequena área e cobra o tiro de meta de novo. Simplesmente durante a bola estava rolando, o jogo estava rolando e o cara abaixou e pegou a bola com a mão, irmão. Na hora eu não percebi, mas quando acabou o jogo, o Thomas Tuchel deu umas declarações bem fortes, né? Dizendo que, eu sei que é uma situação maluca, mas o cara pegou a bola com a mão. Pegou a bola com a mão é pênalti dentro da área. Não tem... Tá na regra. E aparentemente, segundo o Tuchel, o árbitro disse o seguinte pros jogadores: foi um... Eu não vou dar um pênalti numa Champions League, decidir um jogo de Champions por causa de um erro de criança. Depois desse aí. Um erro tão básico. Não vou dar um pênalti por causa disso. Eu odiaria ver um jogo tão maneiro sendo decidido num pênalti com um erro desse. Mas, cara, não é, na minha modesta opinião, do julgamento do juiz dizer o que é um erro infantil pra marcar e o que é um erro de adulto infantil pra não marcar, ou um erro de adulto que tem que ser marcado. A regra diz: pegou a bola com a mão, com a bola rolando, meu irmão, é falta, pênalti, tem que punir o jogador. Aí o cara fez isso, não, porque foi um erro muito básico, deixa rolar, deixa bater de novo. Isso não existe, na minha modesta opinião. O juiz julga tudo, mas tem lance que é preto no branco, certo? Cara, a bola tá rolando. Se um jogador pegar a bola com a mão, acabou. Tá na regra, não tem julgamento do juiz. É um erro factual, não é um erro subjetivo, não é um erro de opinião. Não é um erro como pênalti que tu pode interpretar pra um lado ou pro outro. Pegou a bola com a mão, com a bola rolando. Acabou. Pra mim não tem debate nesse lance. É 100% pênalti. Assim que o Gabriel Magalhães pega a bola com a mão, o juiz ele dá 2 apitos. Ele recuou. Ele fez que foi, mas não foi, acabou no fono. Tá ligado? Então assim, pra mim, é 100% pênalti. Ele falou que era um erro de criança, mas da outra vez que eu chequei, o Gabriel Magalhães ele tem 26 anos de idade. Se eu chuto a bola no meio do gol e o goleiro sofre um frango absurdo, a bola entra pra dentro do gol. O juiz ele tem direito de falar: putz, cara, isso é um erro infantil, cara. Não vale o gol, galera. Volta todo mundo, vamos recomeçar. Ele tem direito? Pera lá, meu irmão. Que justificativa de cara. Pra mim não tem debate. Não tem nenhum debate. Quem tá falando que não era pra ser marcado pênalti é quem não conhece a regra do esporte. Você pode discutir interpretação. Não tem interpretação aí. O juiz apitou, o goleiro tocou na bola, o cara veio, meteu a mão na bola. Pênalti. Pronto. Acabou. Zero debate, zero polêmica pra mim. Perfeito, perfeito. Também tô de acordo. Então acabou 2-2 essa partida aí, tá? Acho que alguns jogadores jogaram muito bem aí. Eu destacaria também o nosso querido Sané, né? Que pra mim foi o melhor do jogo aí. Ele basicamente sofreu o pênalti e também não foi ele que deu assistência pro Gnabry, mas foi o passe dele que desbloqueou a jogada inteira. Foi o passe dele que simplesmente destruiu a defesa do Arsenal, né? E eu só tenho pena de quem vê a nota do SofaScore, que a gente sempre posta a imagem ali e bota ali, né? Melhor do jogo, quem foi, qual foi a principal estatística e a nota. A nota do SofaScore pro Sané é 6.6, e aí o cara olha e fica rindo que o melhor do jogo foi o Sané. Olha, eu tenho pena, rapaziada. É melhor assistir o jogo, beleza? Senão você vai cair nessa aí de armadilha de querer dizer quem jogou bem, quem jogou mal só pelos números, só pela estatística. E não é nem estatística factual também, a parada do SofaScore que às vezes conta... Por exemplo, o passe do Sané foi brilhante, desbloqueou o gol do Bayern de Munique inteirinho, mas não foi assistência, então conta menos, conta bem pouquinho. Aí, cara, você vai entrar nisso aí, você vai fazer uma porrada de análise errada, né? Então, querer dizer que alguma coisa por causa de nota aí... A nota é só um guia, tá? Ela não diz tudo. O cara fez um bom jogo com uma nota 6.6. Tranquilo? Assim como o cara pode não jogar nada, bater 2 pênaltis, fazer 2 gols, sair com uma nota 9. Vamos levar isso em consideração. Beleza?